Olá, a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Ednei Farnella, te dou as boas-vindas a mais uma programação especial da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nosso pastor presidente é o pastor Marco Ribeiro e hoje eu quero te convidar a cultuar juntamente conosco ao nosso Deus. Então eu já quero te fazer um pedido. Entrou conosco, está por aí? Coloca aí nos comentários, começa a saudar os irmãos, coloca aí a paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos, vamos cultuar juntos ao Senhor. Afinal, queridos, nós, apesar de um afastamento que temos físico, nós estamos aqui por meio da internet para juntos glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Você é o nosso convidado todo especial a conhecer a nossa igreja, conhecer o nosso canal aqui no YouTube, conhecer as nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram, no Twitter. Nós estamos em todas as plataformas digitais, prontos para sermos instrumentos de Deus para abençoar a tua vida. E eu quero te convidar nesse instante para fazermos um momento de oração, apresentarmos a Deus este momento de adoração que teremos aqui juntos e com certeza rogar as bênçãos de Deus para a tua vida, a tua casa e a tua família. Feche os olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de compartilhar a Tua palavra, de cultuar ao Senhor aqui pela internet. Ó Deus, eu quero te pedir que nos abençoe, nos dê direção, nos dê sabedoria. E a esse irmão que neste momento ouve, assiste esse culto, a esta irmã, abençoa, Senhor, a casa, a família, o trabalho, Senhor, de cada um que neste momento está conosco, cultuando ao Senhor aqui pela internet. Pai, essa pessoa que está enferma, entra com cura, Senhor. Entra com libertação. Ó Deus, essa pessoa que está passando por situação de necessidade, abençoa, Pai, que enquanto nós estivermos aqui cultuando ao Senhor, a Tua boa mão, a Tua bênção e o Teu Espírito Santo continue trabalhando na vida de cada um para que o Teu nome possa ser glorificado e muitas bênçãos possam ser contadas em nome de Jesus. Então, queridos, vamos cultuar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos lá, louvor abençoado, adorem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, adora Ele. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, ó Deus. Seja bem-vindo, ó Pai. Oh, Senhor, a Tua presença é maravilhosa. Ansioso espero a Sua voz.
em que tu irás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Alfa, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó, vem, chame por Ele, ó, vem, Senhor, Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Filho, Mestre, Mestre, ó, vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor.
paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira da vitória para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus e hoje estaremos meditando na passagem bíblica que está no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Estaremos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. A palavra de Deus nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, entrego esse momento a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor esteja aqui me conduzindo, dando sabedoria para falar um pouco mais sobre a Tua palavra, Senhor. Que o que eu não consegui falar, o Seu Santo Espírito possa estar ministrando nos corações de cada um que assistir a esse vídeo, Pai. Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada um a qual esse vídeo chegar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa passagem, ela nos fala aqui, né, sobre a confiança que nós temos no Senhor, né? Nós servimos a um Deus fiel. Servimos a um Deus que, com certeza, tem o desejo de atender a todas as nossas petições, desde que essas petições sejam boas para nós. Mas nós temos também o nosso lado, que é o lado da incerteza. Então, por isso que eu pensei que é a fidelidade de Deus e a incerteza do homem. Por quê que nós temos essa incerteza? Se essa passagem aqui, João fala que se pedirmos, né, alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele nos concederá. O Senhor Jesus deixou isso para nós, também deixou essa palavra para nós. E nós muitas vezes duvidamos, muitas vezes nós não confiamos de que o Senhor vai atender as nossas petições. E por que isso acontece, né? Primeiramente, eu acho que nós temos muita dificuldade enquanto seres humanos, enquanto falhos, enquanto carne, nós temos muita dificuldade de lidarmos com o fato de sermos dependentes de Deus. A queda do homem trouxe para nós uma autossuficiência. Nós sempre achamos que podemos fazer o melhor. Mesmo muitas vezes nós olhamos e vemos que a situação não está muito de acordo com a palavra de Deus, mas nós teimamos em que prevaleça a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando a gente fala que nós pedimos, né, pedimos com confiança, nós oramos, entregamos uma situação na mão do Senhor, sim. Muitas vezes nós fazemos isso até com o coração contrito, mas logo em seguida vem, parece que uma agonia, uma insatisfação, porque nós temos dificuldades de esperar. Nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Sabemos disso também através da palavra, mas nós não conseguimos esperar esse tempo. Somos naturalmente imediatistas, né? Então o que acontece? Enquanto a nossa própria capacidade, né, puder dar conta da situação que nós estamos passando, a gente vai fazendo, vai tomando as atitudes, muitas vezes sem esperar
sem ouvir o que Deus está falando conosco. Não, eu entreguei a Deus essa situação, Ele está agindo, eu sei que Ele vai agir, mas eu também vou fazer a minha parte. Eu também vou fazer a minha parte. E o que é fazer a nossa parte? Talvez fazer a nossa parte seja todos os dias agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez naquela situação e pedir para que Ele nos traga paz suficiente para nós esperarmos. Porque a ansiedade, se a resposta não vier de imediato, ela virá. Isso é natural. Mas se a cada dia nós tivermos a preocupação de levar novamente essa petição ao Senhor, não no sentido de desconfiar do Senhor, mas no sentido de clamar a Ele pela sua misericórdia, dizendo: Senhor, eu lhe fiz uma petição, eu tenho ciência disso, eu sei que se for bom para mim, o Senhor vai me dar, mas eu estou ansiosa. Então, em nome de Jesus, trabalhe em mim essa ansiedade. Não permita, Senhor, que eu haja pelos meus próprios braços. Tem misericórdia de mim. Porque, irmãos e irmãs, isto é algo natural. Nós acabamos por fazer. Nós acabamos desagradando a Deus quando tomamos essa atitude. A única hora que nós realmente paramos e descansamos, na verdade nem descansamos, nos prostramos cansados, é quando algo impossível acontece. Quando nós realmente vemos que nós não temos a mínima condição de, com o nosso braço, com a nossa força, resolver aquela situação. Aí sim, aí a gente para e já entra no desespero e diz: Deus, age porque eu não consigo mais. Mas aí eu paro e pergunto, para mim e para você, onde está aquela nossa confiança no Senhor? Onde está aquela nossa certeza de que Ele realmente atenderia aquela nossa petição? Difícil? Sim, é muito difícil. Mas por que algumas pessoas conseguem isso? Qual é o segredo de algumas pessoas esperarem no Senhor? Quantas vezes, quantas pessoas eu e você conhecemos que estão passando por problemas imensos e elas têm aquela paz, elas têm aquela tranquilidade que é inexplicável. A gente simplesmente não entende. E às vezes comentando entre nós, entre familiares, amigos, como aquela pessoa passando por um momento tão difícil, passando por doença, passando por desemprego, passando por uma situação tão difícil, consegue transmitir tanta paz, tanta tranquilidade. Ninguém diz que ele está passando por isso. Como essas pessoas conseguem? Qual é o segredo dessas pessoas? Isso nós devemos nos perguntar. E devemos sim nos interessar em saber qual é esse segredo. Qual é o segredo de descansar no Senhor? Essa deveria ser uma pergunta diária que nós deveríamos fazer. A palavra de Deus, no Salmo 145, versículo 13, nos diz, eu vou ler na NVI, que eu acho que é uma linguagem bem fácil de se entender. A palavra diz, o teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que
faz. Esse salmo, esse versículo especificamente, talvez traga uma explicaçãozinha por que algumas pessoas, a despeito das circunstâncias, a despeito dos contratempos, escolhem crer e prosseguir. Não duvidam do que o Senhor vai fazer. Essas pessoas que nós vemos tão plácidas, tão tranquilas no momento de tribulação, no momento de dificuldade, elas simplesmente resolveram crer e prosseguir. Porque esse versículo diz que o Senhor, Ele é fiel em todas as promessas, mas uma coisa que chamou a atenção aqui: o teu domínio permanece de geração em geração. Se nós formos pararmos para pensar em quantas coisas boas o Senhor já fez por nós, em tantas situações de dificuldade que nós já passamos, e nós vimos o agir do Senhor, se a gente para pensar, a gente tem uma tendência natural de descansar no Senhor. Independente do tempo que você já tenha caminhado na presença do Senhor, com certeza você e eu já passamos por dificuldades, porque a palavra de Deus nos alerta que nesse mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, dificuldades são coisas recorrentes em nossas vidas e sempre serão. O Senhor já nos avisou sobre isso. Então, por que não resolvemos crer e prosseguir quando aquelas petições ainda não foram atendidas? Talvez o segredo dessas pessoas seja esse: essa confiança irrestrita no Senhor, porque elas trazem à memória tudo que elas já passaram e que elas superaram. Elas tiveram o Senhor caminhando ao lado delas o tempo todo. E nós sabemos que Ele está ao nosso lado. E se nós pensarmos que de que adiantou eu ficar ansiosa no passado, de que adiantou eu ficar ansiosa naquela situação, naquela doença, naquele problema financeiro que eu tive, o que aquilo me trouxe de bom? Porque o Senhor resolveu. No tempo dele, que é totalmente diferente do nosso, Ele resolveu. Então, talvez a escolha que a pessoa tenha feito para ter essa tranquilidade, para ter essa paz, seja essa. Ela resolveu, ela optou por descansar no Senhor, porque ela lembrou que no passado, tanto que Ele já fez. E se nós formos pensar, nós ouvimos de gerações anteriores tudo que Ele já fez. Da nossa geração, dos nossos pais, dos nossos familiares, nós ouvimos tudo que o Senhor já fez. Através da Bíblia, nós temos vários testemunhos de tudo que o Senhor já fez, de todos os impossíveis que o Senhor operou na vida dos homens. E aqueles que creram, aqueles que descansaram, experimentaram muito mais de Deus. Porque a ansiedade, a vontade de fazer, a vontade de tomar a frente das coisas, não esperando pelo Senhor, isso não traz bem nenhum a nós. Isso traz doenças físicas, isso traz doenças emocionais. E Ele está ali, ao nosso lado, dizendo: descansa, eu estou aqui. Você já não me entregou esse problema? Então por que está ansioso? Por que permanecer ansioso? Porque nós sabemos que o tempo de cumprimento de uma promessa não é de imediato.
Obviamente, já existiram situações em nossas vidas de que o Senhor respondeu num piscar de olhos a uma petição que nós fizemos. Mas, na maioria das vezes, nós tivemos que esperar. Mas toda vez que volta um problema, que volta uma situação difícil, nós reagimos da mesma forma. Nós reagimos com ansiedade. Nós queremos passar à frente do Senhor, sem pensar nas consequências que isso terá. Isso é algo que nós temos que refletir. É algo que nós temos que aprender. Aprender mais sobre a fidelidade do Senhor. Meditar mais no quanto Ele tem feito em nossas vidas. Porque a partir de então, nós iremos começar a andar nesse caminho de paz, nesse caminho de tranquilidade, sabendo que Ele fará o melhor para nós, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário, mesmo que as pessoas estejam dizendo ao contrário, mesmo que as pessoas estejam questionando onde está o seu Deus, mas você sabe que Ele está com você. Ele está comigo, Ele está com você, Ele esteve conosco no passado, Ele está conosco agora e Ele vai estar conosco à frente quando por outras situações difíceis nós iremos passar. Então, o que nós devemos clamar ao Senhor é para Ele nos trazer essa paz. E eu penso que essas pessoas que demonstram essa paz, essas pessoas que às vezes nós nos questionamos por que elas estão passando por essa tempestade com tanta tranquilidade, porque elas encontraram em Deus essa paz. Elas descobriram quão bom é descansar no Senhor, quão bom é estar na presença dEle. Quão bom é deixar realmente aos pés dele as nossas aflições. Isso é maravilhoso. Essa talvez deva ser a nossa maior petição. Antes até de pedir, algo que nós queremos muito, que achamos que não temos a capacidade de fazer, que é geralmente isso que nós levamos ao Senhor, porque quando nós temos a capacidade de fazer, nós resolvemos fazer por conta própria. Quando nos sentimos incapazes, levamos ao Senhor. E assim mesmo, como eu comentei no início, passamos à frente dele quando não vem no nosso tempo. Mas a nossa oração diária deveria ser: Senhor, me ajude a descansar em Ti. Independente do que eu venha lhe pedir, me ajude a descansar em Ti. Começar o nosso dia agradecendo, pedindo a Ele para que Ele esteja à frente, resolvendo todas as tribulações que nós teremos naquele dia, porque com certeza teremos, mas que Ele vá nos dando paz, que Ele vá ministrando nos nossos corações e concedendo a paz que excede todo o entendimento, que é o que nós necessitamos. Devemos pedir ao Senhor para tirar de nosso coração essa incerteza. Devemos pedir ao Senhor que Ele esteja trabalhando em nosso coração a confiança, a fé, porque é disso que nós precisamos. É por isso que nós não conseguimos descansar. É porque nós não conseguimos permanecer naquela fé, naquela confiança. E essa deveria ser a nossa maior petição. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com certeza, nós não temos culpas. Nós não temos culpas de muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas nós temos que assumir, sim, a responsabilidade de viver da melhor forma com o que nós temos.
se é o que Deus está nos dando nesse momento, que nós possamos aprender a viver com isso que Ele está nos dando. Se as nossas petições, por algum motivo, ainda não foram atendidas, que nós possamos viver confiando que elas serão atendidas no tempo de Deus. Porque se nós temos um Deus provedor e confiamos nele, vamos honrá-lo e descansar nele. Porque no tempo aprazível, a resposta virá. É essa meditação que eu deixo para os irmãos. Vamos confiar mais no Senhor. Vamos crer nesse Deus fiel, que sempre esteve conosco, que sempre estará conosco. Vamos clamar ao Senhor, que Ele não permita que a nossa confiança nele seja abalada, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor por nós termos passado esse tempo aqui meditando na palavra do Senhor e pedindo a Ele para que Ele firme os nossos passos nessa caminhada. Porque mesmo caminhando com o Senhor, somos falhos, fraquejamos, mas que clamemos pela misericórdia dEle em nossas vidas e em todo o tempo possamos honrá-lo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo que passamos na Tua presença, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor continue falando ao coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, e que o Senhor realmente possa trazer transformação aos nossos corações, tirar todo tipo de ansiedade, Senhor, e que a sua paz, que excede todo entendimento, possa fazer morada em nós. Te agradecemos por tudo, agradecemos pelo teu povo, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que em todo tempo nós venhamos a buscar através da tua palavra, Senhor, o fortalecimento para em todo tempo crermos em ti. Obrigado por tudo que tens feito, por tudo que has de fazer. Te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um resto de semana abençoado, que nós possamos estar firmados em Cristo Jesus. Uma boa noite. Se o vento o vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não vou andar aos cuidados e mais do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Cante. Eu não tenho que andar ansioso, se eu quero que o meu vestir. Proclame na sua casa. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho
os imagens do amanhã, pois a terra que o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de Ti. Diga, confiarei, confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Suas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas do Senhor. E confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Diga, confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Você pode repetir. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Uns confiam em cavalos e gatos, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Confiarei em Ti. Eu confiarei. Confiarei em Ti. Confiarei.